Bom dia, meus queridos irmãos. Estamos aqui para esclarecer a respeito das profecias que nos mostram os próximos acontecimentos. Daqui a pouco estaremos no futuro olhando para trás. Ou estaremos entre os perdidos ou estaremos entre os salvos. Eu espero que todos aproveitem a oportunidade para estarem entre os salvos. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito dos próximos acontecimentos. Nós vamos para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, sobre a ressurreição dos mortos. Nós estamos fazendo parte da última geração e dentro em breve vamos ver Jesus vindo em glória com alarido, com som de trombetas, para ressuscitar os mortos. E os vivos não precederão, não irão na frente dos mortos. Os mortos vão ressuscitar. Todos nós, tanto os vivos que estiverem na volta de Cristo, como os mortos que ressuscitam, serão transformados num abrir e fechar de olhos. E subiremos. Jesus não vai pisar nessa terra. Subiremos para encontrar com Jesus nos ares. E estaremos com Jesus no céu, aonde Deus habita, por um período de 1000 anos. Esses 1000 anos nós estaremos reinando com Cristo e olhando o que os livros têm de registro daqueles que foram separados para a destruição. O porquê que fulano não está, cicrano também não está. E por que fulano ou cicrano também está no céu, que vai ser uma surpresa. Que foram talvez assassinos, foram pessoas delinquentes, e assim nós vamos ver o que é que a Bíblia fala a respeito disso. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Agora vamos entrar no 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que dormem, que estão no pó da terra, assim como Jesus morreu no pôr do sol da sexta-feira e ressuscitou depois do pôr do sol do sábado, na madrugada do domingo, nós também ressuscitaremos se estivermos mortos na volta de Jesus, para encontrar com os vivos, para sermos transformados, no abrir e fechar de olho e encontrar com Jesus nos ares. Verso 14, fala sobre isso. Assim como Jesus, nós também iremos da mesma forma ressuscitar. Dizemo-nos, verso 15, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aqueles que estão mortos, que dormiram no Senhor. Porquanto o próprio Senhor descerá do céu com um grande brado, com grande alarido, com som de trombetas, e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeira ressurreição vai ser a ressurreição dos mortos que dormiram no Senhor. Apocalipse 12, versículo 13, fala: bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Então, bem-aventurados, porque ressuscitarão para uma vida eterna. Depois nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, versículo 17, seremos arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram
para encontrar com o Senhor nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor e passaremos 1000 anos lá no céu. Será que o Apocalipse confirma isso? Essa foi a primeira ressurreição, como está descrito aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4. Vamos agora para Apocalipse, no versículo 20, versículo 19. Capítulo 20, versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Então está falando de Tessalonicenses, onde nós falamos da primeira ressurreição. Que Jesus vem com alarido e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui em Apocalipse 20, versículo 5, confirma. Mas os outros mortos não reviveram, continuaram mortos, até que os 1000 anos se completassem. Verso 6. Esta é a primeira ressurreição, que é a dos santos, dos que morreram em Cristo. Fala no versículo 7. Ora, quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Que prisão? A terra vai estar sem forma, a terra vai estar sem luz, a terra vai estar com os mortos espalhados por toda a terra. Com a presença de Deus, os ímpios serão mortos. E a terra vai ficar uma cadeia para Satanás, sem luz, para que ele reflita o que ele fez durante todo esse período da sua existência. Agora, quando completar os 1000 anos, como fala no versículo 7, Satanás será solto da sua prisão, porque os mortos ímpios ressuscitarão pelo sopro de Deus, dado o fôlego para eles, para receberem a sentença do juízo. No capítulo 20, versículo 6, fala: esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado é o santo, aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus no céu, para julgar aqueles que não estão no céu e que aparentemente nós acreditávamos que estivessem lá. Nós vamos ter acesso aos livros. E aqui, continuando, fala: reinaremos com Cristo durante os 1000 anos, tendo acesso aos livros de registros dos períodos das criaturas de Deus que estiveram aqui nessa terra. Agora, no verso 8, fala que, ao acabar os 1000 anos, Satanás será solto a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, desde o ímpio Caim até o último ímpio, até o último que se perdeu, a fim de julgá-los para ajuntá-los para a batalha. Vai ter uma batalha final, aonde eles receberão as suas sentenças. Verso 9: e subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos, que vai ser o arraial dos santos,
representando a festa das cabanas para inaugurar a cidade aqui nessa terra dos santos e a cidade querida. Eles vão cercar o arraial dos santos e a cidade querida. Aí os salvos entrarão na cidade, se fecharão as portas, irão para os muros para observar a condenação daqueles que não aceitaram a oportunidade da graça que Deus lhes concedeu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então aqui está dando uma descrição sobre o tempo do milênio, aonde Satanás será preso por circunstâncias, porque essa terra vai ficar desolada. E lá em Jeremias 4, vai confirmar essa explicação que está em Apocalipse. Jeremias 4, 23 a 26. Observei e a terra, e eis que era sem forma e vazia, e os céus e não tinham luz. Observei os mortos, os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. Verso 25, Jeremias 4, 25. Observei, e eis que a terra não havia homem algum. Por quê? Já tinha havido homem, e agora não tem mais homem algum. E todas as aves do céu tinham fugido, já não tinha mais aves, não tinha mais vida na terra. Verso 26, vi também que a terra fértil era um deserto, quer dizer, a terra já tinha sido fértil, e agora é um deserto. E todas as suas cidades estavam derrubadas, com a presença de Deus, os terremotos, a convulsão da vinda do Senhor, os prédios, tudo vai ser derrubado, as cidades vão estar assoladas, derrubadas, pela presença do Senhor e pela sua intensa ira. Isso está no versículo 26 do capítulo 4 de Jeremias. Mas no capítulo 25 de Jeremias, versículo 33, ele também fala a respeito dessa situação. E os mortos do Senhor naquele dia se encontrarão desde uma extremidade da terra até a outra, e não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão estercos sobre a superfície da terra. Então, irmãos, histórias do milênio que não têm base bíblica, nós não devemos acreditar. Aqui eu estou dando uma explicação bíblica. E em Coríntios 6, vamos para Coríntios 6, vai falar o que estaremos fazendo nesses 1000 anos no céu. Em Coríntios 6, 1 Coríntios 6 fala: ou não sabeis que vós, 1 Coríntios 6, versículo 2, ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Quando que nós vamos julgar o mundo? Quando nós estivermos reinando com o Senhor no céu, nos 1000 anos. Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas dessa terra? Verso 3, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, até os anjos que caíram, nós vamos ter acesso, os livros de registros dos anjos que caíram com Satanás.
quanto mais as coisas que pertencentes a esta vida. Então, irmãos, fica muito claro. A Bíblia nos esclarece. A cidade santa, vamos para novamente Apocalipse, que vai ser cercada pelos ímpios, que vão ocupar toda a superfície da terra, como areia do mar, desde Caim até o último, vai cercar a cidade santa, que vai descer do céu, como está escrito em Apocalipse 21, no versículo 2, e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Nós estávamos lá julgando, e agora está descendo a cidade santa conosco, juntamente com Deus. Apocalipse 21, versículo 2. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu, que vinha do céu, do trono de Deus, que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E é onde Deus nos leva, depois de acamparmos fora da cidade, para os muros da cidade, vamos ver o julgamento daqueles que se perderam, e ao final do julgamento dos que se perderam, vem aqui no versículo 4, e Deus nos enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque agora todas as coisas já são passadas. Então as coisas serão passadas no final do julgamento dos ímpios, que serão condenados, e cada um vai pagar segundo as suas obras. Os salvos, Satanás pagará pelos pecados que eles se arrependeram, mas os ímpios, cada um, vão pagar cada pecado que em sua vida cometeram e não se arrependeram para ter a salvação de Jesus Cristo. Oxalá que todos nós, irmãos, estejamos na primeira ressurreição e se estivermos vivos, acompanharmos os mortos que ressuscitarão, para termos os nossos corpos transformados e irmos para o céu, para julgarmos os mortos que não reviveram, os mortos que com a presença do Senhor ficaram sobre a terra e não foram sepultados, e passaremos com Cristo no céu durante 1000 anos, julgando todas as almas que se perderam. Que nós não venhamos estar entre estes que vão se perder, que nós venhamos buscar de todo o nosso coração o arrependimento, sondarmos os nossos corações, deixarmos nossas ofertas nos altares das nossas igrejas e reconciliarmos com todos os nossos irmãos, o qual ofendemos, o qual nós um dia magoamos, e vamos pedir perdão sincero ao Senhor, e vamos desejar a salvação dos nossos inimigos. Que Deus possa nos ajudar, para que tenhamos este sentimento que houve em Cristo Jesus. É a minha oração para cada um dos irmãos. Amém.